Para continuar falando aos nossos corações e agora através da exposição da tua palavra, continue com ele inspirando e fazendo, ó Pai, a tua vontade, falando aos nossos corações, nos dando direção e admoestando conforme a tua vontade. Mais uma vez eu te peço que enquanto ele está na tua casa, o Senhor possa continuar abençoando a sua família e toda a sua casa, em nome de Jesus. E a igreja que concorda, diga: Queridos irmãos, a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Deixa eu aproveitar que os irmãos estão de pé e convidá-los aqui, por gentileza, estejam abrindo a palavra do Senhor no livro dos Salmos. E estaremos fazendo menção do Salmo de número 68, versos 1 a 6. Livro dos Salmos. O salmo para a meditação dessa noite é o 68, reforçando os versos 1 a 6. Se você não tem um exemplar físico em suas mãos, está sendo projetado aqui, você pode acompanhar pelos televisores. Diz assim a palavra do Senhor: Levante-se, Deus, e sejam dissipados os seus inimigos. Fugirão de diante dele os que o aborrecem. Como se impele a fumaça, assim tu os impeles. Como a cera se derrete diante do fogo, assim pereçam os ímpios diante de Deus. Mas alegrem-se os justos, e se regozijem na presença de Deus, e folguem de alegria. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. Louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é Jeová. Exultai diante dele. Pai de órfãos e juiz de viúvas, é Deus no seu lugar santo. Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Tomai vossos assentos, por favor, com a sua Bíblia aberta. Queridos irmãos, nós fizemos menção aqui do Salmo de número 68, em especial os versos 1 a 6. E eu confesso para os irmãos que esse salmo ele ocupa um lugar muito especial no meu coração, muito especial na minha vida. Eu tive um encontro, eu aprendi os versos desse salmo num período bem complicado da minha vida. Eu acho que poucos sabem, mas aos 15 anos de idade, alguém me apresentou as drogas. E daí por diante, eu mergulhei num poço sem fundo, que é o caminho das drogas. Isso foi até os meus 20 anos de idade. E eu fui parar num centro de reabilitação, um centro de recuperação. E lá eu tive um encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu passei ali naquele centro de reabilitação por mais ou menos 9 meses. E por que eu disse que esse salmo
ele ocupa um lugar especial no meu coração. Porque o verso de número 6 desse salmo, ele era o brado de guerra do centro de recuperação. Então, antes do café da manhã, antes da refeição ao meio-dia, antes do jantar e do pernoite, todos os internos se reuniam e o diretor do centro de recuperação, ele dizia: Esquadrão da Vida. Aí todos, em uma só voz, repetia o verso 6, em alta voz, e gritava: Deus, faz com que o solitário viva em família. Liberte aqueles que estão presos em grilhões. E nós íamos para as nossas refeições. Então, nunca esqueci. Uns meses depois, eles acrescentaram Provérbios 28:13. Então, além desse brado, nós dizíamos: Deus, liberte aqueles que estão presos em grilhões. Faz com que o solitário viva em família. Liberte aqueles que estão presos em grilhões. Aí dizia: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessam e deixam alcançarão misericórdia. Provérbios 28:13. Então, esse era o brado. E eu passei esse processo, e esse salmo, ele passou a fazer parte da minha vida, da minha história, da minha libertação, do meu encontro com o Senhor Jesus. E Deus me fez recordar esse salmo. E eu fiquei pensando, quando o pastor Marcos nos fez o convite, eu falei: Deus, o que nós estaremos falando naquela noite? E Deus me fez recordar esse salmo. E esse salmo, ele é muito interessante, porque ele foi composto, ele foi escrito, ele foi elaborado num período de mudança, num período de deslocamento, num período de uma procissão, num período de uma marcha. Foi o contexto em que esse salmo ele foi composto. E a mudança, a procissão, a marcha, faz referência a um período em que a arca do testemunho, a arca da aliança, ela sai de um determinado local para a cidade de Jerusalém, para ser colocada dentro da tenda. Quando nós lemos o livro de Êxodo, no capítulo de número 26, Deus ordena a fabricação da arca. E Deus disse que após a fabricação dessa arca, ela deveria ser colocada no tabernáculo, no lugar que era chamado Santo dos Santos. Só que quando nós chegamos no capítulo 4, do primeiro livro do profeta Samuel, nós encontramos os filhos de Eli, encontramos Eli envolvidos em coisas que desagradavam a Deus, e o resultado foi que esta arca foi parar na mão dos filisteus. Os filisteus capturaram esta arca. Só que quando nós chegamos no capítulo de número 7, do mesmo livro, do primeiro do profeta Samuel, esta arca é devolvida à nação de Israel, ao povo de Israel.
E ao ser devolvida pelos filisteus, esta arca fica numa região, fica numa cidade chamada Quiarite Jearim. E ela fica naquela região desde que Samuel é adolescente até o dia em que Davi assumiu o reinado na cidade de Jerusalém. Isso por mais ou menos uns 100 anos. Esta arca ficou nesta região. Então Davi, que tinha o propósito, o desejo, o anseio, a vontade de transportar a arca de Quiriate Jearim até a cidade de Jerusalém, ele então vai decidir colocar em prática a sua ideia. Só que no primeiro momento, Davi tem boas intenções. Davi quer dar uma habitação para a presença de Deus, que era a arca. Ele está cheio de boas intenções. Só que na hora de fazer o transporte da arca para Jerusalém, ele não observa a lei de Deus. Ele não observa os mandamentos de Deus. Ele não observa a vontade de Deus com relação ao transporte da arca que simbolizava a sua presença. Porque para Deus não é o suficiente termos boas intenções. Essas boas intenções, elas devem ser permeadas, conduzidas pela vontade de Deus. Porque mesmo tendo boas intenções e não observar a lei de Deus, nada vale. Isso é tão verdade que a primeira tentativa de Davi de transportar a arca, ela não deu certo e acabou com a morte de uma pessoa. Essa arca, então, ela vai ficar, depois dessa tentativa fracassada de transportá-la para Jerusalém, ela vai ficar na casa de Obed-edom por 3 meses. E eu acho que o coração de Obed-edom e da sua família era diferente dos corações por onde a arca havia passado e nada havia acontecido. Porque quando ela esteve por 3 meses na casa de Obed-edom, Deus abençoou de tal maneira a casa dele que foi algo inexplicável. Então a gente consegue entender que a presença de Deus, ela pode estar por aí, mas não está recebendo o devido respeito, o devido valor, e talvez por isso algumas coisas não estejam acontecendo. Mas se nesta noite os que aqui estão presentes vieram com o coração quebrantado, coração aberto a este lugar onde nós buscamos a presença de Deus, prepare-se para ver, ouvir e aproveitar do milagre do eterno. Bendito seja o nome do Senhor. Então, após ela ficar 3 meses na casa de Obed-edom e abençoar a casa dele, Davi foi consultar a lei. E ele resolveu observar agora de verdade como deveria ser conduzida a presença de Deus. Somente os levitas podiam fazer aquilo. Então ele, observando a vontade de Deus, ele agora vai chamar os levitas, ele vai botar um roupão de linho, ele vai colocar a éfode, ele vai chamar cantores, ele vai chamar instrumentistas, ele vai chamar a orquestra da época, vai chamar Asaf, ele vai fazer uma verdadeira festa, porque agora ele está dentro dos padrões divinos para o transporte da sua presença. Então agora ele vai com o coração
jubiloso. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. E é nesse contexto, é exatamente nesse momento da condução da arca até a cidade de Jerusalém, que vai ser composto o Salmo de número 68. Então, quando a arca está no local, ele está com os cantores, vestido adequadamente para uma festa àquela altura, para aquele cortejo, que não seria um cortejo qualquer, até porque esse salmo é conhecido como o triunfo de Jeová, a procissão do meu Deus, o Deus que se levanta vitorioso. Então não era uma procissão qualquer, era carreata trazendo, levando, conduzindo a presença do eterno, do grandioso, do Criador. Então tinha que ter festa para esse momento tão especial. É por isso que ele sempre dizia: eu me alegro, eu fico feliz quando vou na casa do meu Deus, porque tem que ter festa, porque na presença desse Deus, até a tristeza, ela salta de alegria. Você pode louvar e bendizer ao Senhor por isso. Então, é uma procissão, mas é uma procissão vitoriosa. E quando a arca está aqui, vocês lembram que ela tinha 4 argolas, né? Nos 4 cantos. Passava-se 2 varais e pegavam-se 4 pessoas para carregar essa arca. E, na ordem, eles levantavam juntos e cada um dos homens colocava um varal sobre o ombro para carregar a presença de Deus, carregar a arca. Isso simbolizava que qualquer pessoa que se envolva no Evangelho, qualquer pessoa que se envolva na obra de Deus, qualquer pessoa que queira servir a Deus, esta pessoa precisa sentir o peso da presença de Deus, o peso do Evangelho, o peso de trabalhar para o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, porque tem um peso sim, tem um problema, tem uma dificuldade sim, mas a cada dia tem vitória de Deus, misericórdia de Deus, graça de Deus. Então bendito seja o nome do Senhor. Se está pesando para você, fica tranquilo, porque Deus está contigo todos os dias, até a consumação do século. Bendito seja o nome do Senhor. E quando eles levantaram a arca, era mais ou menos uma simbologia de Deus se levantando. Então, quando eles levantam a arca e colocam sobre o ombro, o início da música de Davi, o início do Salmo 68, vai ser o mesmo início de Números, capítulo de número 10, verso de número 15, quando Moisés proferiu essas palavras. E quando eles levantam a arca, Davi começa o salmo dizendo: levante-se, ó Deus. Olha para se o salmo não começa assim: levantar a arca para começar a procissão do Deus triunfante, do Deus vitorioso, que vai para a sua morada, para a sua habitação. Davi diz: levante-se, ó Deus. Levante-se, ó Deus, bendito seja o nome do Senhor. Só que o levantar de Deus implica uma ação. Então quando Davi diz, levanta-se, ó Deus, ele está dizendo, Deus se levantou. E quando Deus levanta do trono, Deus se levantou, irmão. Deus não levanta à toa, não. Bendito seja o nome do Senhor. Levante-se, ó Deus. Aí ele vai dizer o que acontece quando Deus se levanta. Ele diz, levanta-se, ó Deus. Quando Deus se levanta, os seus inimigos têm que cair por terra. Quando Deus se levanta, os ímpios têm que fugir. Quem não deve, não teme, mas quem deve, quando o Todo-Poderoso levanta, tem que fugir. Levante-se, ó Deus, sejam dissipados os seus inimigos, fugirão diante dele os que o aborrecem. Deus se levanta para julgar, Deus se levanta para acertar contas,
Deus se levanta para acertar as coisas. Deus se levanta para botar tudo no seu devido lugar. Ele diz: levante-se, ó Deus. E quando Deus se levanta, eles fugirão dele. Aí ele diz: olha, assim como se dissipa a fumaça, serão dissipados os inimigos de Deus. Assim como a cera se derrete diante do fogo, assim pereçam os ímpios diante da presença de Deus. E ele faz um paradoxo. Ele diz: Deus se levantou, e a procissão começa, a procissão triunfante até a cidade. Deus se levantou. Só que para quem deve, tem problemas, sabe por quê? Porque Deus se levanta para aplicar a sua justiça. Então, os ímpios, os malfeitores, as pessoas que deveriam prezar pelo bem, fazer o que é correto, temer a Deus, não oprimir ninguém, dar o direito devido ao próximo, essas pessoas, quando não fazem isso, Deus se levanta para julgar. É como se Deus estivesse dizendo: toda oportunidade foi dada para fazer o que é certo, para dar o direito, para prezar pela vida, para dar direito à saúde, dar direito à moradia, dar direito a uma vida digna, dá direito a uma vida, sabe, repleta da presença de Deus. Quando isso não é feito, Deus se levanta, e louvado seja o nome do nosso Deus, porque eu percebo, irmãos, que nesses últimos dias da igreja na face da terra, Deus está de pé, e a sua justiça está vindo em direção aos ímpios. Ei, eu tenho notícia para os que devem a Deus: Deus se levantou do seu trono. Preparem-se, preparem-se, preparem-se. Bendito seja Deus. Mas ele disse, ó, só que no verso 3, ele vai dizer: quando Deus se levanta, quem deve corre. E não adianta não que ele pega. Ninguém consegue se esconder. O Davi falou assim: se eu subir, tu está aí, se eu descer, tu vai lá. A Bíblia diz que os olhos dele são como chama de fogo. Então não adianta. Quem deve um dia vai ter que pagar. Vai ter que pagar em nome de Jesus. Aí ele diz, ó, quem deve, corre. Mas com relação aos justificados, com relação aos que foram comprados, com relação aos que pertencem à família de Deus, com relação aos que foram banhados no sangue do Cordeiro, com relação aos que têm o nome escrito no livro da vida, com relação aos verdadeiros adoradores, ele diz no verso 3, mas alegrem-se os justos, porque Deus está de pé. Oh, aleluia! Isso é uma música, irmãos, isso é um cântico. O povo está andando e o Deus triunfante está sendo elevado para a sua habitação. E ele diz, alegrem-se os justos. Alegrem-se. Sei que dói, sei que é difícil, sei que a trajetória aqui, a peleja está renhida. Parece que as costas estão doendo, parece que às vezes vai perder a força, parece que às vezes a tribulação te sufoca, toma conta da tua vida e parece que vai ser o teu fim, mas não é não. Tem palavra de Deus para você hoje. Alegre-se, alegre-se, Deus está de pé. Alegrem-se os justos e folguem de alegria, porque a justiça provida pelo Senhor chegou. Aí ele diz, olha, sabe o que você tem que fazer? Verso 4, ó. Diante dessa peleja, dessa dor, diante das injustiças sociais que nós estamos acompanhando, diante de tudo isso, que a gente está vendo, a inversão de valores no mundo, diante de tudo isso, os justos, os que foram comprados, os que foram remidos e redimidos, ele vai dizer, cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, louvai aquele que vai sobre os céus,
porque o seu nome é Jeová, e foi dito aqui, um dos sobrenomes é Jirê, o Deus da provisão, aleluia. Ele diz, olha, cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, louvai aquele que vai sobre os céus, porque o seu nome é Jeová, exultai diante dele. Ninguém vem para cá triste, não, irmão. Às vezes até chora. Chora, é normal. Sente o peso. Mas no fundo tem uma coisa dizendo, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que ele vive, ele é justo. Eu sei que ele está vendo tudo isso. Eu sei que ele vai dar o devido pago a quem merece e a recompensa a quem é digno. Eu sei que o meu Redentor vive. Oh, exultai, irmãos. Alegrai-vos no Senhor. Paulo vai dizer, exultai-vos, alegrai-vos no Senhor. E outra vez vos digo, regozijai-vos no Senhor, regozijai-vos sempre. Aí, na procissão, Deus é exaltado porque está de pé. E ele vai dizer, esse Deus é pai de órfãos, é juiz de viúvas. Oh, glória a Deus. É como se você voltasse aos versículos anteriores, e esses homens que estão fugindo porque Deus está de pé, foram pessoas que negaram o que é devido aos órfãos e às viúvas. E Deus se levantou porque Deus é pai de órfão. Numa definição literal, órfão é uma pessoa que perdeu ou o pai ou perdeu a mãe. Mas o dicionário, ele define também órfão como podendo ser uma pessoa adulta, mas tem pai, tem mãe, mas ele se julga ou se vê como um órfão. Por quê? Porque ele está tendo os seus direitos negados. E quando a Bíblia diz que Deus é pai de órfão, a Bíblia está dizendo, a um órfão carece a proteção de um pai. A um órfão carece uma provisão. A um órfão carece uma atenção. Aí ele diz, mas se Deus é pai de órfão, então nós devemos nos alegrar. Porque mesmo que na vida comum, normal, natural, nos falte esta questão de uma provisão por um paterno, ou de uma atenção por falta de uma mãe, ou por qualquer outro motivo dentro do contexto familiar, a Bíblia está dizendo, tudo que de repente você está sentindo falta no contexto social, Deus pode ser para você. Eu sou teu pai, teu protetor, teu ajudador, teu sustentador, o que abre portas, o que fecha portas, o que te conduz, o que te dá o fôlego de vida, o que te faz deitar, o que te faz levantar. Então a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Bendito seja Deus. Pai de órfão, juiz de viúva. No contexto judaico, uma viúva, ela era facilmente enganada nos seus direitos. Porque a família do esposo poderia ter posses e comprar quem iria julgar. Logo, esse se vendeu e não dava para a viúva o seu direito. Só que tem um que está olhando tudo isso. Só que tem um que preza pelos menosprezados. Só que tem um que gosta de ajudar os oprimidos.
Só que tem um que gosta de ficar do lado dos menos favorecidos. Aí ele sabe o quê? Não estão te justiçando, não estão dando o teu devido, o que lhe é devido à justiça. Deixa que eu julgo a tua causa, deixa que eu sou o teu juiz, porque ele é o justo juiz de toda a terra, e ele não é comprado, ele não pode ser subornado. Ei, tem direito de Deus chegando sobre a tua vida por esses próximos dias, porque disseram em alguns lugares: não vou dar essa causa, vou fazer burocracia. Mas Deus está dizendo hoje: libere esse papel e dá vitória, porque eu sou o juiz das viúvas. Você pode louvar, bendizer e exaltar ao Senhor por isso. Glória a Deus, glória a Deus. Pai de órfãos, juiz de viúvas, é Deus na sua morada, é Deus na sua casa. Oh, glória a Deus, irmãos. Como é bom servir a Jesus, como é bom estar ao lado de Deus. Deus é um Deus vivo e Ele se compadece de nós, irmãos. Ele diz, Pai de órfãos, juiz de viúvas, é Deus no seu lugar santo, lá onde a arca vai morar. Porque tem muita gente que conhece de Deus apenas a sua ira, apenas o esplendor de sua glória. Mas pouca gente conhece Deus lá na sua morada. Muita gente conhece Deus do seu esplendor, da sua glória, na sua ira. Mas pouca gente conhece quem é Deus no seu lugar santo. Ou seja, aproximação, intimidade. Quando você tem intimidade com Deus, quando você entra no seu lugar santo, até porque o véu já foi rasgado e agora nós temos livre acesso pelo novo e vivo caminho que foi nos consagrado pelo véu, isso é, pelo seu sangue. E Deus está dizendo isso lá, através, e falando de Jesus. Então, quando você tem essa intimidade, você descobre que Deus não é só esse ser glorioso que todos nós devemos temer, esse ser que está com um raio para jogar na cabeça dos obedientes. Não, quando você chega perto, você vê que Ele também é um Deus que se compadece, é um Deus pai de órfão, é um Deus juiz da viúva. Ele está lá na sua morada e você tem intimidade com Ele, e você diz, nossa, eu não conhecia um Deus como esse, eu só conhecia de ouvir falar. Mas quando você vai no lugar santo, você diz, agora eu conheço como Ele é, bendito seja o nome do Senhor. É intimidade no lugar santo. E ele termina dizendo, sabe o quê? Deus é pai de órfão, juiz das viúvas, é Deus no seu lugar santo. Mas não para por aí não. Ele não gosta de ver solitários. Ele não gosta de ver desiludidos. Porque se ele encontra solitário, e às vezes o solitário, ele decidiu ser solitário porque se decepcionou com muita coisa. Até mesmo ele decidiu, ou ela decidiu ser solitário ou solitária, porque lhe falta de verdade a atenção de quem não podia fazê-lo solitário ou solitária. Porque Deus, quando constitui a família, Deus transferiu para os pais a responsabilidade de transferir amor, de dar atenção, a ponto de que os seus filhos não se sintam solitários, mesmo estando rodeado de pessoas. Mas às vezes isso falta, por uma negligência minha, ou uma negligência sua, e a gente deixa de dar atenção devida, e às vezes pessoas próximas de nós se sentem solitárias. Só que, quando Deus percebe que a família consanguínea, que a família genitora, não está dando a atenção, o amor, o carinho, devido à pessoa que está em volta, ele diz, então eu vou te transferir para a minha família, porque na minha família, na minha casa, no meu seio, não pode existir solitário. Deus
Faz com que o solitário viva em família. Liberte aqueles que estão presos em grilhões. Deus em Cristo te abençoe. Deus em Cristo te sustente. Deus em Cristo te fortaleça. Deus em Cristo guarde a tua família. Não só hoje, mas para todo sempre. E quem pode diz...